Bom, quem está mentindo aí? A Sayonara? O Piccone? Eu não sei, eu estou dizendo o seguinte, a juíza disse isso, que o Piccone falou para ela que eles fizeram uma reunião, ele, promotor e mais alguém da cúpula da igreja, fez uma reunião no Fórum de Belo Horizonte e que estavam presentes ministros do STF e do STJ, conselheiros do CNJ, desembargadores, juízes, promotores de justiça e outras autoridades, todos membros da Igreja Maranata. A igreja, então, ela não precisa dar satisfação nenhuma aos membros, está tudo certo, tudo isso que foi relatado aqui, isso aqui está tudo certo, está tudo perfeito, isso é moral, isso é espiritual, isso está tudo certo, ninguém precisa pedir perdão por conta disso. Essa é a questão que eu trago para reflexão de vocês, tá bom? Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Ontem eu publiquei um vídeo onde eu li um e-mail de um irmão que me enviou sobre um possível pronunciamento do pastor Piccone, aquele promotor público de Minas Gerais, onde ele estaria, então, segundo o que constou do e-mail e que eu falei no vídeo ontem, que ele estaria, vamos dizer assim, orientando os votos no âmbito da Igreja Cristã Maranata. Segundo o que o irmão falou, ele estaria, inclusive, oferecendo para aquelas pessoas que não tivessem candidato, inclusive a colinha, ou seja, né, aquela relação de candidatos que a igreja estaria apoiando, que segundo eles seriam os amigos deles. Até uma observação importante que eu acho de dizer é o seguinte, que eu já escutei realmente o Amadeu falando, olha, nós votamos nos nossos amigos, e aí depois tem lá no Manaim as pessoas dizendo, olha, votem aqui porque eles são os nossos amigos. A pergunta que eu faço, antes de entrarmos no assunto deste vídeo, é a seguinte, é seu amigo? Essas pessoas que eles estão indicando como políticos, como candidatos a um cargo eletivo, a um cargo político, essas pessoas são seus amigos ou são amigos deles? Então, quando, por exemplo, um pastor lá da Maranata lá diz assim, olha, vote no fulano porque ele é nosso amigo, aí a pergunta que eu faço essa pessoa é seu amigo ou é amigo dele? Irmãos, na verdade, o que me parece é que eles querem que vocês votem nos amigos deles. Essa é a minha impressão. E você, então, vai ser usado para poder promover aquilo que é do interesse deles, ok? Mas o que aconteceu no vídeo de ontem foi o seguinte, eu comecei o vídeo até apresentando, dizendo, olha, se você não conhece quem é o pastor Piccone, ele é um promotor de justiça, e então eu até fiz referência, lembrei que nós já tínhamos feito um vídeo comentando algumas atuações dele, e então eu disse o seguinte, que eu tentei me atualizar, eu gravei o vídeo ontem no horário de almoço, então foi um prazozinho muito apertado, eu não tive tempo de fazer uma consulta na internet, aí eu disse, olha, eu fiz uma consulta rápida aqui, puxei na internet, e a primeira informação que me veio, e eu mostrei para vocês, seria de que o pastor Piccone, ele estava ainda sendo respondendo a um processo administrativo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu dei esta informação e esta informação ela está equivocada. O processo ele já se encerrou. E quem me avisou foi o irmão Leonardo. Vou mostrar para vocês. O Leonardo ele colocou no comentário do vídeo o seguinte, sobre o processo do Piccone no CNMP, está disponível para consulta no site do órgão. Escolher a opção de processo arquivado? Sim. Tomou uma advertência por atos reprováveis. E ele colocou aqui o número do processo. E eu agradeci ao Leonardo por ter atualizado essa informação.
E agradeço novamente ao irmão Leonardo Andrade, que é uma pessoa que nos ajuda muito no canal, com muitos comentários, comentários muito pertinentes, sempre mostrando muita paciência, educação e respeito com as pessoas. Então, Leonardo, muito obrigado, agradeço também por essa informação. Então, ao fazer esta correção, eu preciso agora dar continuidade ao assunto. Por quê? Porque eu havia falado de 2 pesos e 2 medidas. Eu disse o seguinte, olha, então, por exemplo, se fosse um outro pastor que estivesse sendo respondendo a um processo por alguma irregularidade qualquer, no caso do pastor Picconi, um processo administrativo disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu dei o exemplo, se fosse um outro pastor qualquer respondendo por qualquer uma outra questão criminal, ou seja lá, administrativa, um processo administrativo ali, se ele fosse servidor público, este pastor, ele teria o mesmo tratamento que o pastor Picconi, ele continuaria nas suas funções normalmente. Se alguém dissesse assim, olha, o pastor aqui da minha igreja, aqui ó, no interior aqui de Minas Gerais, ele está respondendo um processo administrativo disciplinar por ter violado algumas regras, algumas normas do serviço público, alguma coisa assim, ou está respondendo aqui por alguma questão na delegacia, por algum crime qualquer, e se denunciasse isso ao presbitério, esse pastor, ele seria mantido na função de pastor ou ele seria afastado? Então, a pergunta que eu fiz é com base na minha experiência de 20 anos de Igreja Maranata. No meu tempo, um pastor ele seria afastado por muito menos, tá bom? Eu vi, inclusive, pastores sendo afastados, e um pastor que eu conheci muito bem que foi afastado porque lançou mão de um valor da tesouraria, um valor pequeno, para socorrer um irmão numa necessidade. Então, aí denunciaram, olha, interessa se ele iria devolver ou não o dinheiro. A questão tocou ali em qualquer quantiazinha lá do dinheiro da tesouraria, então esse pastor ele foi afastado e eu presenciei uma declaração aqui em Brasília dizendo que esse pastor ele nunca mais voltaria ao ministério por conta deste ato dele. Então, a questão que eu estou levantando são pesos e medidas iguais, as pessoas são iguais na Igreja Maranata, são tratadas do mesmo modo, recebem o mesmo tratamento da liderança, as pessoas que são ligadas à liderança têm o mesmo tratamento que um outro pastor, uma outra pessoa qualquer na igreja. É uma reflexão que eu estou propondo aqui para que você mesmo faça. Eu já tenho as minhas conclusões, mas eu deixo isso para você. Então, a questão que eu coloquei então do pastor Picconi até onde eu sabia, ele estava respondendo a um processo. Eu dizia, olha, ele respondendo um processo, ele pode continuar como pastor, ele pode então continuar como coordenador, mas acontece que o processo já encerrou. E qual foi o resultado do processo? Ele foi condenado. Qual foi a condenação? Ele foi condenado e ele, no processo havia, eu vou mostrar o processo para vocês, havia o apontamento de diversas irregularidades administrativas, infrações administrativas, e ele foi apenado por uma e não foi apenado por outra, então é o que se chama de provimento parcial. Mas ele sofreu uma condenação, e ele recebeu uma pena. Qual foi a pena? Foi uma pena de advertência. Vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Agora nós já temos uma situação diferente. Nós não temos mais um pastor que é mantido no cargo, na função de pastor, estando respondendo um processo. Nós temos um pastor que foi mantido na função de pastor enquanto respondeu o processo e mesmo depois de ter sido condenado. Entendeu? Então, ficou confirmado que ele fez ali algumas práticas que são irregulares, que são infrações administrativas, então, e mesmo assim, ele não recebeu da igreja nenhum tipo de advertência. E vejam bem, além de não ter recebido nenhum tipo de advertência, não foi afastado nem por um tempo, não foi afastado do ministério, por nada. Ele ficou como se nada tivesse acontecido como pastor da Igreja Cristã Maranata. E, obviamente, eu faço questão de repetir o que eu falei ontem. Eu não estou dizendo que
isso seria indevido, né? Um pastor, ele foi punido lá por uma infração, ele furtou e foi punido pelo furto e pagou lá, sei lá, as cestas básicas lá e tal. Então, agora é o seguinte, ele continuou como pastor, não tem problema nenhum, depende da igreja. Tem igrejas que entendeu que o pastor ele é o próprio, ele é o pastor, ele que não tem ninguém acima dele, ele continua e tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu não estou dizendo que isso não seja uma coisa que seja possível de acontecer. O que eu estou dizendo é o seguinte, que na igreja Maranata, se fosse outra pessoa, então não teria recebido o mesmo tratamento. Eu falo isso pela minha experiência de 20 anos de Igreja Maranata e também por ter sido pastor na Igreja Maranata e ter presenciado muitas pessoas sendo afastadas, disciplinadas por fatos muito menores, ou seja, de significância inferior. Vocês entendem isso? Então, é nesse sentido que eu estou falando, tá bom? Então, se ele pode continuar, se de repente ele pudesse. Agora, no caso da Maranata, me parece que os pesos e as medidas realmente são desiguais. Ele permaneceu na função de pastor durante todo o tempo que estava sendo investigado, durante todo o tempo que estava respondendo o processo, e mesmo tendo sido condenado, não sofreu nenhum tipo de punição ou de repreensão no âmbito espiritual como um líder da Igreja Cristã Maranata. E veja bem, ele, diante da justiça que foi realizada naquele processo, ele foi condenado. Em nenhum momento ele veio a público, pelo menos para os irmãos da igreja, dizer assim, olha, eu fui condenado, eu recebi uma pena, e a minha pena ela foi uma pena de advertência, porque lá eles têm uma gradação das penas. Eu recebi uma pena, eu fui punido por atos irregulares, mas eu quero pedir perdão aos irmãos por ter cometido estes atos. Eu fiz por esses ou por aqueles motivos. Estava querendo defender a igreja, estava querendo defender a imagem da igreja, estava querendo defender aqui, né, o pastor Gedeuti. Ele poderia ter falado isso e dizer assim, olha, e só que isso foi considerado um ato imoral, irregular, reprovável, e eu fui condenado e por conta disso eu quero pedir perdão aos irmãos. Eu nunca vi isso, tá bom? Eu nunca vi essa conduta desse líder espiritual. Então, é uma coisa que eu sinto falta, né? Uma pessoa nesta posição, além de não ter recebido nenhum tipo de represália ali no âmbito da igreja, no âmbito espiritual, também ele parece que ele entende que isso não afeta em nada a sua relação nem com Deus e nem com os homens, então não é necessário um pedido de perdão aos irmãos por ter exposto desta forma, então, no caso, a igreja que ele está defendendo. Ok? Esta é a minha visão, esta é a minha opinião. E mais uma vez eu já deixo registrado também o direito de resposta, caso o pastor Picconi ele queira vir aqui no canal, mandar um vídeo, mandar um áudio, ou mesmo participar de uma entrevista conosco e de dizer as razões porque ele acha que não há dois pesos e duas medidas, as razões pela qual ele acha que não merecia nenhum tipo de punição, a razão pela qual ele acha que ele não deve pedir perdão para ninguém também. Ele pode também trazer as informações sobre o processo, porque nós vamos passar as informações do processo. Ele tem aqui garantido o direito de resposta sem que nós venhamos a interferir no que ele disser, tá bom? Então fica esse registro. Agora, então, como eu falei, né, eu acabei entrando no assunto, falei, olha, ele foi condenado, né? Mas aí, como é que é essa condenação? Eu vou mostrar para vocês o processo. Está aqui o processo, deixa eu aumentar um pouquinho. Opa, consigo? Ah, consegui. Então tá bom, olha só. Aqui fica bem mais fácil para vocês lerem também. Então vamos lá, né? Então tá aqui, dentro do relatório constou o seguinte. O promotor de justiça Marco Antônio Picconi Soares praticou atos reprováveis ao patrocinar interesses de membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata, Presbitério Espírito Santense, perante diversas autoridades, inclusive constrangendo-as, e realizou invectivas propositais contra membros do GAECO / Ministério Público do Espírito Santo e testemunhas,
nas mais diversas órbitas, penal, administrativa e civil, como estratégia para beneficiar membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata. Então, aqui é um relatório, estou só destacando alguns trechinhos. O processado, além de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, também é pastor da Igreja Cristã Maranata e exerce a função de secretário da coordenação da Igreja Cristã Maranata na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Consta também, praticou condutas que consubstanciaram prática de conduta vedada, então seria a advocacia, violação de deveres funcionais e crimes. No dia 27 de fevereiro de 2013, para defesa de interesses de alguns membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata, judicialmente afastados da direção desta última, o processado foi ao encontro da juíza de direito Sayonara Couto Bittencourt, e, identificando-se como membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pastor da Igreja Cristã Maranata, tentou reverter decisões judiciais proferidas pela referida magistrada que prejudicavam alguns membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata, investigados pelo GAECO, Ministério Público do Espírito Santo. E, na tentativa de reverter estas decisões judiciais, o processado constrangeu a juíza de direito, mencionando a ela o ajuizamento de diversas ações em face daqueles que atuaram contrariando os interesses de membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata e citando a existência de reclamação disciplinar em face da própria magistrada, já preparada para ser realizada perante o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Na ocasião, o processado demonstrou à magistrada que adotaria qualquer providência visando a defesa dos membros da Igreja, então investigados, chegando a mencionar que havia declarado guerra contra o membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, dentre as estratégias utilizadas, o processado se valeu também de coação a testemunhas e autoridades. Demonstram os autos ainda que o processado passou a gerir os negócios jurídicos da Igreja Cristã Maranata, atuando como verdadeiro advogado, exercendo em especial a coordenação dos trabalhos, visando a defesa de membros da cúpula desta igreja, que, repita-se, estavam sendo investigados pelo GAECO, Ministério Público do Espírito Santo. A estratégia de defesa desses membros da igreja, desenvolvida pelo processado, consubstanciou-se em ajuizamento de diversas ações judiciais em face de testemunhas. Então, aqui ele vai dizendo quais eram as imputações que eram dirigidas ao pastor Piccone, Então, ele estava, segundo o relatório, ele participava da estratégia de defesa dos membros da Igreja Maranata. E quais eram as atitudes, as atividades dele, então, nesse estágio do processo, de tentar defender os membros da Igreja Cristã Maranata? Então, o que era feito? Consubstanciou-se em ajuizamento de diversas ações judiciais em face de testemunhas, orientação de testemunhas para prestarem depoimentos em benefício de membros da cúpula da Igreja Cristã Maranata, orientação a testemunhas para se retratarem de depoimentos anteriores, invectivas contra membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, responsáveis pelas investigações, com o intuito de fragilizá-los, mediante ajuizamento de ações judiciais e reclamações disciplinares em face destes, tá bom? Eu vou apenas passar aqui algumas coisas que me chamaram mais a atenção, tá? Opa, aqui já diminuiu um pouquinho.
né? Vamos lá. Então, aqui o promotor de justiça acusado foi citado pessoalmente para apresentar defesa prévia, recebeu as cópias integrais em meio digital deste processo administrativo, tal, e o membro investigado apresentou defesa prévia. Então, na defesa prévia do pastor Piccone, ele inicialmente, para ser breve e resumir aqui, ele, sobre os fatos, ele começou assim, preliminarmente, ele começou tentando desqualificar a interceptação telefônica, dizendo que aquela interceptação telefônica ela não foi irregular, ele não poderia ser gravado uma ligação dele, coisas desse tipo. Ou seja, ele tentou dizer que aquela prova que foi apresentada por meio de interceptação telefônica, ela não era legal, então ela deveria ser afastada do processo. Então tá aqui. Então ele alegou, né, as primeiras questões aqui da interceptação telefônica. Que mais? Em sua defesa, aduz que foi ordenado pastor da Igreja Cristã Maranata em 1989, exercendo tal função desde então e sem percepção de salários, e que sua proximidade com os investigados no procedimento de investigação criminal, né, presidido pelo Grupo de Atuação Pessoal, né, do GAECO, né, se dá pela amizade de vários anos no âmbito daquela instituição religiosa. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que ele é pastor desde 89 e que ele tem uma proximidade realmente com a liderança, porque ele tem uma relação de amizade com estas pessoas da liderança há vários anos, ok? Que mais? Ele alegou também o seguinte, né, aqui em preliminar, a ilegalidade das gravações telefônicas e tal, né? São as preliminares. Agora, no mérito, ele diz o seguinte, que ele integrou o Conselho de Gestão de Crise. Então, pelo que eu entendi aqui, a Igreja Cristã Maranata criou ali um Conselho de Gestão de Crise, né? Que foi criado temporariamente para avaliar as questões referentes às investigações contra a Igreja Cristã Maranata, e que somente interveio em reuniões com os advogados através da obtenção de informações sobre andamentos processuais e elaboração de peças junto aos escritórios de advocacia. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a minha atuação aqui foi aquela, vamos dizer assim, foi como pastor, então eu fiquei ajudando ali na condução das coisas como um pastor, tá bom? Que mais? Ele afirma que as poucas visitas ocorridas foram, na verdade, ou para a entrega de documentos referentes à Igreja Maranata, a qual pertence o processado, estando ali na condição de membro da igreja e não de promotor de justiça. Então ele diz assim, olha, eu estava atuando como pastor da igreja, não como promotor de justiça. Então essa foi uma defesa dele, né? Ou ainda acompanhando os advogados contratados pela Igreja Maranata. E nessa condição, né, poder traduzir para os demais membros da igreja, nessa condição, poder traduzir para os demais membros da igreja as informações trazidas e colhidas pelos advogados. Então ele estava dizendo o seguinte, como ele tem experiência na área de direito e de direito penal, ele estaria então ajudando as pessoas ali a traduzir o que estava acontecendo, né? Então isso foi o que ele falou, tá bom? Está aqui no relatório. Então, o que mais que ele diz? Ele nega a alegação de ocorrência de coação no curso do processo, mediante suposta investida direta a uma magistrada estadual. Então, ele negou, ele diz que ele não ameaçou a juíza, não. Tá bom? O que mais? Ele aduz que a sua conduta, ele diz, né, que a conduta em relação à magistrada não pode ser considerada delito de ameaça, pois, de acordo com o depoimento da juíza, ficou claro que ele estava nervoso e alterado. Então, ele estava nervoso e alterado, então não é que ele estava ameaçando, ele estava nervoso, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Com relação às ações ajuizadas pela Igreja Cristã Maranata, vocês devem até se lembrar, né, que naquele tempo a Maranata começou a espalhar ação judicial em cima de todo mundo, né? De todo mundo. Então foram várias ações judiciais. E aí teve participação dele, não teve? Ele disse o seguinte, com relação às ações ajuizadas pela Igreja Cristã Maranata contra testemunhas, assevera que não foram demandadas por ele. Então ele não foi ele que não foi ele que comandou esses processos.
e que se referem não a fatos em investigação, mas a outros em tese ofensivos à honra da Igreja Cristã Maranata e seus membros. Ou seja, então aqueles processos não tinha relação com aqueles crimes pelas quais o Ministério Público denunciou a Igreja Maranata, mas porque eles estavam se sentindo com a honra ofendida, estava processando as pessoas para defender a imagem e a honra das pessoas e dos membros, tá bom? Então foi isso que ele falou. O que mais? Aí, depois que ele apresenta a primeira defesa, ele vai apresentar as últimas alegações no processo. Ele diz o seguinte, então até aqui é o pastor Piccone falando, tá bom? Em suas alegações finais, reitera a ilicitude da interceptação telefônica. Ele volta a dizer que a interceptação telefônica era ilegal, que deve ser tirada do processo, né? Que as ligações que foram apresentadas no processo, elas eram parciais, elas não eram integrais, tá bom? Falou aqui na preliminar da violação do princípio do ne bis in idem, ou seja, você não pode ser condenado pela mesma coisa em dois lugares diferentes. Por quê? Porque ele já tinha um processo instaurado contra ele já no Ministério Público lá de Minas Gerais, então esse era do Conselho Nacional de Justiça, então poderia haver uma dupla condenação. É mais ou menos isso, eu estou sendo bem simplório, tá bom? Mas enfim, e que como aquele procedimento lá em Minas Gerais foi arquivado, então lógico, então ele não poderia ser processado aqui pelo Conselho Nacional do Ministério Público se o outro foi arquivado, senão seria uma dupla condenação. Então isso aqui é o entendimento dele, eu não estou dizendo que eu concordo com isso não, tá bom, irmãos? Então vamos lá. Aí também, o que ele fala? Ele aduz que sua conduta de dar ciência à magistrada Sayonara da intenção de promover representação junto ao Conselho Nacional de Justiça não configura ameaça, mas sim prévia comunicação de exercício regular de direito. Então ele diz o seguinte, quando ele disse que ele tinha já uma ação já preparada contra a juíza, ou seja, uma denúncia da juíza no Conselho Nacional de Justiça, estava tudo certo, era um exercício regular do direito dele. Foi o que ele falou. Quanto às alegadas investidas indiretas a um dos membros ministeriais do GAECO, narra que a mera representação administrativa junto ao CNPM é direito constitucional de qualquer cidadão e que não fora protocolada por ele, de modo que não pode ser responsabilizado pelos atos da administração da entidade religiosa. Então ele falou, olha, realmente eles promoveram lá uma ação contra o promotor que estava investigando o caso. Mas não foi ele, foi a igreja. Tá bom? Então ele está dizendo, eu não tenho nada com isso, tá bom? Se foi a igreja, não sou eu, né? O que mais que ele diz? Não fora responsável pelo ajuizamento de nenhuma das ações contra a Rede Gazeta. Então ele está dizendo, olha, não, isso é a igreja, não fui eu, não tenho nada com isso. Então é a defesa dele. E ele diz também, necessário consignar que a comissão processante apresentou o relatório final, concluindo, aqui já é o relator falando sobre o resultado, então, daquela apuração, daquela comissão disciplinar, tá bom? Aquela que estava, então, investigando os fatos. A comissão processante apresentou o relatório final, concluindo que a conduta do processado não caracterizou a prática de advocacia em nem utilização indevida das prerrogativas do cargo. Entendeu, todavia, configurada a prática de atos reprováveis. Então, aqui ela já está dizendo o seguinte, qual foi a conclusão daquela comissão que apurou os fatos? Ele falou, olha, bom, ele não atuou como advogado, né? De fato, não, porque a igreja tinha lá o escritório de advocacia e ele estava ali, segundo ele, estava atuando como pastor. Então, mas a questão da advocacia foi realizada toda pelos escritórios que estavam contratados para isso. Então, ele não atuou, ele não praticou uma advocacia administrativa. Então, isso foi considerado, essa foi uma das coisas que foi afastada. Não, tudo bem. Então, essa acusação contra ele de advocacia administrativa fica afastada. Então, essa foi uma das coisas que ele foi, vamos dizer assim, absolvido, tá bom? Então, ele não advogou pela igreja, ele só ali como pastor ele estava orientando o andamento das coisas porque ele tem conhecimento de direito, ok? Irmãos, eu honestamente, eu vou dizer para vocês aqui que eu não concordo com isso, tá bom? Eu não concordo com isso, até pelo fato e o conhecimento que a gente tem de tudo, mas o que eu entendo ou o que eu não entendo não significa nada e não representa nada. O que importa é que o que foi decidido aqui no processo, ok? Tá bom?
Então vamos lá, aí diz mais aqui, ó. A comissão entendeu que ficou configurada assim a prática de atos reprováveis, né? Que é um item do artigo que leva à punição de um membro do Ministério Público de acordo lá com essa lei complementar do Ministério Público de Minas Gerais, o artigo 211. Então, um dos itens de punição chama-se atos reprováveis. Tá bom? Que pode ser um monte de coisas, tá bom? Atos reprováveis. Aí eles delimitaram aqui quais seriam os atos reprováveis. Então, quer dizer, foi considerado então os atos reprováveis por dois motivos, porque ele patrocinou o interesse de alguns membros da Igreja Maranata que estavam sendo investigados, né, ali junto ao GAECO, ele patrocinou, ele foi lá e de algum modo ele tentou interferir, isso é o entendimento aqui do processo. Tanto em relação à questão do promotor de justiça, como em relação também à juíza que ele visitou. Então, tanto ele conversou com o promotor, como ele conversou com a juíza, tá bom? E é lógico, a gente sabe aqui que a ideia era realmente de tentar ajudar a Igreja Cristã Maranata, tá bom? Mas tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer, especialmente quando se trata de um promotor público, tá bom? Mas eu vou pular aqui, ó. Então aqui foi o relatório. Então isso aqui é mais ou menos o que aconteceu. Então agora tem o voto, né? O voto do relator, que isso aí foi julgado. Aí tem o voto do relator. No voto do relator, ele afastou a questão da interceptação telefônica, disse que foi autorizada pelo juiz, está tudo certo, não tem problema nenhum. A utilização da interceptação telefônica apenas em parte também diz que não tem problema nenhum, que isso é muito comum, você tirar apenas os trechos que interessam da conversa. A utilização parcial, né, tá aqui, já falei. Que mais? A questão dele ter sido processado pelo Ministério Público lá em Minas Gerais e estar sendo processado também administrativamente ali no Conselho Nacional também diz que não tem problema nenhum, né, que as instâncias são diferentes e que elas poderiam interferir uma na outra pela negativa de autoria ou pela inexistência do fato. Eu já até falei isso no vídeo passado. Então, vejam, essas são as questões que eles foram afastando, das preliminares que o pastor Picconi apresentou, tá bom? Então, olha, isso tudo que você alegou até agora não serviu para te livrar, não. Agora, o mérito, quer dizer, a questão de fato, o que aconteceu, o que você fez, é certo ou é errado? Agora é a questão do mérito, não é uma questão mais processual. Se pode processar, se não pode processar, né? Se é nulo, se não é nulo, se é válido uma prova, se não é válido uma prova. Então, agora não é mais uma questão preliminar, processual, agora é a questão do mérito. O que aconteceu e se a conduta é reprovável ou não, tá bom? Então, eu vou também apenas ler alguns trechinhos, ó. Exercício da advocacia, isso aqui ele foi inocentado, então eles entenderam então que ele atuou como pastor e não advogando ali pela igreja, que tinha os escritórios de advocacia para isso. Utilização indevida das prerrogativas do cargo. Então, quando ele se apresenta ali para a juíza como promotor, né, quando ele se apresenta lá para o outro promotor lá do Ministério Público como sendo um promotor, eles entenderam que não, que quando ele foi lá e tal, ele não marcou uma audiência como promotor, ele não estava no exercício do cargo de promotor. Ele foi lá como um pastor da igreja, acompanhando os advogados da igreja, e foram os advogados que marcaram estas reuniões e ele foi acompanhando e lá ele também se manifestou. Então, ele não estava exercendo o cargo ilegalmente, ele não estava naquelas visitas que ele fez à juíza e ao promotor Lindsay, ele não foi na qualidade de promotor, representando o Ministério Público, ele foi na qualidade de pastor. Então, essa outra imputação aqui de utilização indevida das prerrogativas do cargo, ela foi afastada, entenderam? Então, olha só, então o que vai ficar agora para condenação é o que vem mais para diante. Então, isso aqui foi o do qual ele foi absolvido. Advocacia, não. Utilização indevida das prerrogativas do cargo, também não. Tá bom? Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui, né? Ah, tá. A utilização das prerrogativas do cargo, já contei para vocês mais ou menos o que aconteceu, né? Aqui ele até fala aqui da visita, né? Não utilizou, porque ele foi marcada a audiência, foi pelo advogado, eu já contei para vocês. Eu pretendo deixar esse acórdão completinho no site
no nosso site, tá bom? Site celeiros.net, tá bom? Eu vou deixar aqui para quem quiser ler tudinho, com mais detalhes, saber tudo o que aconteceu, vai lá e lê. Eu só estou fazendo um resumo. Agora aqui, ó, aqui foi o motivo pelo qual ele foi condenado, a prática de atos reprováveis. Tá bom? Então vou ler aqui um pouquinho para vocês, aqui alguns trechos interessantes, né? No tocante a esse fato, mais uma vez adota o entendimento da comissão processante. Então, aqui o relator está dizendo que concorda com aquela comissão que investigou o caso, né? E aí ele começa dizendo assim, ó, de outra sorte, a partir de uma análise global da conduta do acusado Marco Antônio Picconi Soares em relação aos fatos investigados no PAD, né, constata-se que o mesmo praticou atos reprováveis que configuram a infração disciplinar prevista no artigo 211, inciso 3 da Lei Complementar número 34 de 94 do Estado de Minas Gerais. Então, sim, ficou configurado que Marco Picconi, o pastor Marco Picconi, ele sim cometeu infrações disciplinares. Ele fez o que ele não podia fazer, tá bom? Então, agora ele vai explicar, né? Vai explicar direitinho. Ó. O dispositivo, aí ele vai dizer assim, olha, mas esse dispositivo lá que fala de atos reprováveis, ele é assim, afinal, que atos são esses? Então, ele tem que dizer aqui em que sentido que ele vai entender esses atos reprováveis, né? E aí ele começa a dizer o seguinte, o que não é razoável para um membro do Ministério Público, para um procurador, um promotor de justiça? Então, ele diz assim, ó, aos membros do Ministério Público, como agentes políticos do Estado, exige-se uma conduta diferenciada. Eu também acho, eu concordo perfeitamente. Um promotor público, ele tem que realmente ser um pouquinho mais contido, né? Ele tem que ter uma conduta diferenciada, tá certo? Porque ele tem uma qualificação, ele tem uma missão institucional, então ele deve ter uma credibilidade, algumas coisas ele não pode se envolver, ele precisa ter uma moral também que não seja questionável. Então, eu concordo com isso, tá vendo? Então, ele diz aqui, ó, suas ações, seus movimentos e suas vidas funcionais, está se referindo aos promotores públicos, exigem um tratamento diferenciado. E, de fato, eles têm até algumas garantias por conta da função deles. Diz mais, a tendência normativa define condutas morais aos membros do Ministério Público, algumas questões morais que eles deveriam respeitar, né? Então, eu vou ler mais aqui, ó, mais seguinte, ó. Esses tipos administrativos sancionam comportamentos supostamente imorais de autoridades detentoras de cargos diferenciados, a quem são destinadas gravíssimas responsabilidades. Vamos continuar? Assim, quando o caput do inciso 3 do artigo 211 e tal, dispõe que aí então tá lendo aqui agora o que diz lá então este item pelo qual ele vai ser condenado. Ele diz o seguinte, olha só, esse artigo 211. A pena de advertência será aplicada nos seguintes casos. E inciso 3º, prática de ato reprovável, né? Pretendem determinar que a ideia de agir de modo a não merecer reprovação. Essa é a regra, né? Então, você agir de um modo onde você não mereça reprovação, essa é a regra, né, de comportamento exigida de um promotor. Aí diz aqui, ó, ocorre dessa maneira vedação implícita de conduta contrária ao dever do membro do Ministério Público de agir de forma adequada e ilibada. Não pode ter mancha, você não pode, né? Tem algumas coisas, inclusive, que eu falei no vídeo passado, que eu acho que são inadequadas, especialmente para um promotor público. É o meu pensamento, né? É o meu entendimento. E eles estão dizendo aqui que realmente tem algumas coisas que não são adequadas, né, moralmente falando, a um promotor público. E aí diz mais aqui, ó, as condutas dos agentes públicos e, em especial, dos membros do Ministério Público devem se pautar pelos princípios gerais que apontam para a idoneidade, responsabilidade, probidade e prudência, procurando atender ao interesse geral, evitando proveitos e vantagens pessoais indevidas obtidas para si ou para interposta pessoa ou entidade. Então, na conduta dele, ele não poderia estar buscando interesses ali da Igreja Cristã Maranata. Então, isso foi entendido como um ato reprovável, tá bom? Esse tipo de ação. Então, é que ele está configurando, né? Essa reprovabilidade se constatou nas ações executadas pelo executado, que se podem resumir em duas atividades, a saber, então, quais são os dois fatos que realmente foram considerados para
dizer que essa conduta dele foi reprovável, que se encaixou ali naquele inciso do artigo 211 lá da lei do Ministério Público. Essa reprovabilidade se constatou nas ações executadas pelo acusado, que podem ser resumidas em duas atividades, a saber, quais são? Patrocínio de interesses de alguns membros da Igreja Maranata perante o promotor de justiça do MP do Espírito Santo, Lindson Falso da Silva, responsável pela investigação, e perante a juíza de direito, Sayonara Couto Bittencourt. Então, a primeira questão que eles consideraram que foi indevida, que foi irregular, que infringiu, então, esse código, essa moral de um promotor público, foi ele ter se dirigido tanto ao promotor como à juíza para tentar ali defender, patrocinar ali aquela causa da Igreja Cristã Maranata. Isso foi considerado, então, como um ato reprovável, tá bom? E a outra coisa foi a linha B aqui, ó, como vocês podem ver, gestão de assuntos da Igreja Maranata relacionados à defesa contra a investigação feita pelo Ministério Público do Espírito Santo. Ou seja, essa ingerência, conversa com testemunhas, essas coisas desse tipo assim, né? Orientação de testemunhas, isso foi considerado que não era adequado. Então, aí ele vai explicando aqui, ó. O primeiro fato reprovável decorre da interferência do acusado agindo como membro do Ministério Público de Minas Gerais na investigação feita por outro membro do Ministério Público de outro estado. Ou seja, quando ele vai lá, então, falar lá com o promotor Lindsay, que estava conduzindo ali o processo ali da Maranata, então isso não era adequado, né? Então ele diz assim, ó, o acusado compareceu ao gabinete do promotor Lidson para o fim específico de tratar dos interesses da administração da Igreja Maranata. Então isso não foi considerado certo não, tá bom? E por isso, isso aqui é um dos motivos da condenação dele. Então vejam aqui, ó, olha só, nós temos neste trechinho aqui, ó, o depoimento do Lidson. Então, isso aqui é o depoimento do Lidson. Uma das coisas que o Lidson, o promotor lá do Ministério Público do Espírito Santo, falou foi o seguinte: Marco Antônio Piccone Soares se apresentou como promotor de justiça de Minas Gerais e pastor da Igreja Maranata. Também falou que Marco Antônio Piccone Soares procurou enaltecer as qualidades do presidente da igreja, pastor Gedeuti, dizendo que as irregularidades noticiadas eram frutos de divergências internas da igreja, que ele levou alguns documentos ressaltando trabalhos sociais da fundação da igreja. Eu gostaria até de fazer uma observação aqui, então, porque o promotor Lidson, que era aquele que estava investigando a Igreja Maranata, quando ele recebe lá o pastor Piccone, o Lidson diz que o pastor Piccone falou para ele o seguinte, ficou lá tentando enaltecer a figura do Gedeuti Gaius, um homem tão bom, tão respeitável, tão notório, né, uma pessoa maravilhosa, sei lá o que ele falou, né, mas ele ficou lá enaltecendo o Gedeuti Gaius, né, e disse, olha só que coisa interessante que o Piccone falou lá, segundo o depoimento do Lidson. Ele disse o seguinte, que aquilo que estava acontecendo lá era por conta de divergências internas. Então vejam só, eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. A gente sabe que a gente tem um dever moral e espiritual de falar a verdade. Moral porque você não pode enganar as pessoas, porque isso é imoral, você mentir e enganar as pessoas. Espiritual porque a própria Bíblia, o próprio Jesus falou, se eu falar seja sim, sim, não, não. Então, ou seja, mentira não é com a gente, tá certo? E Jesus ainda falou, olha, o pai da mentira é o diabo. Se você se deixa levar pela mentira, você pode estar sob uma influência que não é a influência de Jesus, porque a influência de Jesus é sim, sim, não, não. Tudo bem? Então, vejam aqui, vamos tentar entender aqui isso que foi relatado pelo promotor Lidson. Ele diz o seguinte, que o Piccone falou para ele que o que estava acontecendo ali, isso no início das investigações, tá, irmãos? O que estava acontecendo ali era um problema interno, tinha algum problema interno ali, né? Então, vou ler aqui, ó, o que ele diz, ó, dizendo que as irregularidades noticiadas eram frutos de divergências internas da igreja. Que divergências internas são essas? Que divergências internas são essas? Então, não tinha problema nenhum, não tinha dinheiro sendo desviado. Não era isso, né?
Então, é o que, vejam só, o Lidsen falou que o Piccone disse. O Piccone, então, segundo o Lidsen, disse que, então, não tinha nenhum problema de desvio, não. Era só um problema de divergência interna. Tinha alguém lá contra alguém dentro da igreja. Irmãos, olha só que coisa, né? Pra gente, a gente sempre ouviu que tudo ali era perfeito. Igreja Maranata é perfeita, a parte administrativa da igreja é perfeita, entendeu? Tudo é espiritual, tudo é revelado, tudo é Deus que fala, tudo é Deus que orienta. Aí agora você tem duas coisas aqui. Se o pastor Piccone falou isso e ele está certo, então as coisas não são tão espirituais assim lá dentro, né? Tem gente lá em guerra, lá dentro, tá bom? Considerando que seja verdade o que o Lidsen falou e que o Piccone tenha dito isso realmente. Então, alguma coisa lá dentro da igreja, da administração, lá da cúpula, está errada. Agora, se isso não é verdade, então, e o que ficou confirmado é que o que acontecia mesmo era desvio de dinheiro. Então, mais uma vez, o pastor Piccone está errado, porque ele vai lá e diz uma coisa, mas o que estava acontecendo era outra. Então, isso não é verdade, né? O que não é verdade? Não é verdade que o problema, então, era só um problema de briguinha interna. A verdade é que dinheiro estava sendo desviado mesmo, entenderam? Então, de uma ou de outra forma, a gente tem que reconhecer aqui, lendo isso, que alguma coisa está errada. Essa expressão aqui, ela nos indica que há uma mentira por aí, não é verdade? Agora, a gente não espera que um pastor da Maranata venha mentir, não é verdade? Não seria razoável isso, tanto da questão do ponto de vista moral quanto do ponto de vista espiritual. Mas eu estou lendo para vocês o que está aí. Eu estou apenas aqui, pensando um pouquinho alto com vocês. O que mais que o promotor Lidsen falou? Foi isso, né? Isso foi o que eu marquei aqui. Aí o que mais que continua aqui, ó. Como um desdobramento da situação acima relatada, também se vislumbrou reprovabilidade no comportamento do acusado, o pastor Piccone, durante o encontro com a juíza de direito adjunta da Vara Central de Inquéritos de Vitória, em fevereiro de 2013. Então vejam só, logo no início do processo, o pastor Piccone procurou uma juíza de direito que estava lá com o processo, e parece que naquele tempo lá havia afastado algumas pessoas da igreja e tudo mais, enfim. Então o pastor Piccone foi procurar essa juíza que estava com uma responsabilidade de atuar nesse processo. E vejam só que interessante. Aqui é o depoimento da juíza. Olha, depoimento de Sayonara Couto Bittencourt Barbosa. Olha o depoimento da juíza. Olha o que a juíza falou, tá bom? Isso não sou eu que estou falando. Prestem atenção nisso. É a juíza Sayonara que está falando. Ela disse que, na época dos fatos, era juíza substituta de entrância especial, oficiando como adjunta na Vara Central de Inquéritos de Vitória. Pronto, é ela. Que o doutor Piccone adentrou no assunto, então ela recebeu ele lá, e que o doutor Piccone adentrou no assunto dizendo que havia feito uma reunião no Fórum de Belo Horizonte. Então vejam só o que a juíza falou. Eu quero crer que esta juíza não está mentindo, tá bom? É um depoimento de uma juíza num processo. Eu vou considerar que o que ela está falando é verdade, tá bom? Eu vou partir desse princípio. Então, ela disse o seguinte, que o Dr. Piccone entrou lá no assunto da igreja e ele disse que fez uma reunião no Fórum de Belo Horizonte, ou seja, Piccone disse que fez uma reunião com algumas pessoas lá no fórum, ou seja, num ambiente público da justiça, do Poder Judiciário, no Fórum de Belo Horizonte, com pessoas que seriam ministros do STF. Bom, quem está mentindo aí? A Sayonara? O Piccone? Eu não sei, eu estou dizendo o seguinte, a juíza disse isso, que o Piccone falou para ela que eles fizeram uma reunião, ele, promotor e mais alguém da cúpula da igreja, fez uma reunião no Fórum de Belo Horizonte e que estavam presentes ministros do STF e do STJ, conselheiros do CNJ, desembargadores, juízes, promotores de justiça e outras autoridades, todos membros da Igreja Maranata. Irmãos, tá certo isso? Será verdade isso? Pensem comigo aqui, será verdade?
A juíza eu vou considerar que ela está falando a verdade. Então, ela está dizendo, o Picconi me falou que fez uma reunião no fórum e lá tinha um monte de autoridade pública, ministro do STF, ministro do STJ, conselheiro do CNJ, juízes, promotores, desembargadores, promotores de justiça e outras autoridades. Todos membros da Igreja Maranata. Ela está dizendo o seguinte, que ele chegou para ela lá e falou assim, olha, nós fizemos uma reunião e olha, nós temos como membro da igreja um monte de gente importante aqui ligados à igreja, inclusive juiz do Supremo Tribunal Federal. Ligado a eles. Eu fiquei aqui meio achando meio estranho isso, né? Desembargadores a gente sabe que tem, juízes sabe que tem, promotor de justiça a gente sabe que tem, inclusive o Picconi, né? Então, ele mostra para juiz o seguinte, olha, nós fizemos uma reunião só com gente importante aqui, tá bom? E outras autoridades, membros da Igreja Maranata. Então, ela diz mais, que o doutor Picconi lhe disse que era promotor de justiça do estado de Minas Gerais, atuante, e que também era pastor da Igreja Maranata. Que então a depoente ficou sabendo que o assunto seria o processo referente a tal igreja. Então ele fala isso, então ela toma conhecimento. Então o assunto aqui é a igreja, né? Tá bom, o que mais que nós temos no depoimento aqui, ó, da juíza? Ela diz o seguinte, que a depoente informa que o acusado falou que estava ali para tratar de assunto referente ao processo da igreja, pois na reunião citada anteriormente, que reunião que ela citou? Que reunião? É essa que ela falou, que foi feita lá no fórum, né, com a presença de ministro do STF, de ministro do STJ, de desembargadores, de juízes, membros do Ministério Público e um bocado de autoridades. Então, nessa reunião, tá? Então, ela disse assim, ó, que eles estavam ali para tratar do assunto referente ao processo da igreja, pois na reunião citada anteriormente, os membros da Igreja Maranata não estavam contentes com as atitudes do promotor Lindson. Então, eles reuniram aquele monte de autoridades públicas porque eles não estavam contentes com as atitudes do promotor Lindson, que atuava no referido processo. Que o acusado manifestou inconformismo com as medidas que estavam sendo adotadas no processo, as quais estariam denegrindo a imagem da igreja. Eu já vi esse filme várias vezes, né? Depois de tudo isso, eles dizem que se alguém falar alguma coisa, está denegrindo a imagem da igreja. É uma coisa impressionante, né? Mas aí, ó, é a juíza que está dizendo. É uma juíza de direito que está dizendo isso aqui no depoimento dela, tá bom? Só para vocês entenderem que não sou eu que estou falando, né? O que mais que ela disse? A juíza disse. Ela disse que nessa reunião referida pelo acusado, aquela lá com ministros e tal, né? Havia sido decidida a adoção de algumas medidas. Então, eles fizeram aquela reunião e resolveram que iriam tomar algumas medidas. Quais eram? Então, olha só. Impetrar ação contra o promotor Lindson. Então, eles decidiram, ministro do STF, ministro do STJ, desembargadores, promotores, juízes, eles decidiram que eles iriam impetrar uma ação contra o promotor Lindson e contra a Rede Gazeta, jornal de Vitória, que publicava matérias referentes à investigação em face da igreja. Que foi citado que já teriam ajuizado aproximadamente 11 ações contra a Rede Gazeta, que também falou ter sido formulada uma representação contra o promotor Lindson no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, e também uma ação civil de indenização por danos morais. Ou seja, então eles já avisaram para o juiz, olha, fizemos uma reunião só com gente bacana, com top do serviço público, do Estado, fizemos essa reunião, decidimos que iríamos processar o Lindson, que iríamos denunciar ele no Conselho Nacional do Ministério Público, já entramos com 11 ações contra a Rede Gazeta, olha só, então eles disseram só, olha, nós estamos botando para quebrar aqui, hein? Essas autoridades todas aqui estão fazendo todas essas coisas aí, estão dizendo isso para a juíza está dizendo que ela ouviu isso, tá bom, irmãos? Então, já tinham feito essas ações, tal, que também falou ter sido formulada uma representação contra o promotor Lindson no CNMP e também uma ação civil de indenização por danos morais, né? O que mais? Vamos lá, não acabou não. Que o acusado também lhe falou que nessa reunião em Belo Horizonte foi decidido entrar com uma representação no CNJ em face da depoente. Então, meus irmãos, prestem atenção. Eles chegaram lá, o promotor Picconi chegou lá,
e disse o seguinte para a juíza está dizendo que eles falaram que estavam processando o promotor Lidson, que processando a Rede Gazeta, e que só aquele monte de autoridade lá, e que eles também já tinham pronta uma ação contra ela, né? Uma ação contra ela. Então tá aqui, ó, que o acusado também lhe falou que nessa reunião em Belo Horizonte foi decidido por quem? Ministro do STF, ministro do STJ, entendeu? Desembargadores, juízes, promotores, eles decidiram entrar com uma representação no CNJ em face da depoente, em face da juíza. Ele falou isso para a juíza está dizendo que ele falou isso para ela, que ele iria entrar com uma ação contra ela no CNJ, mas não é ele, era aquele monte de autoridade lá, que eles tinham decidido que ia entrar com uma ação contra ela, ou seja, ela estava lascada, né? Desculpa o termo aqui, né? Mas é a impressão que a gente fica aqui, né? Ouvindo isso aqui, e é ela que está contando. Estando esta peça, inclusive, pronta, ou seja, estava pronto, olha, já está o negócio aqui, ó, a arma já está carregada, com as balas todas já, né, no tambor aqui, ó, e já está engatilhada. Mas não tinha sido protocolada porque o advogado Gustavo Varela opinou, né, que seria melhor conversar com ela antes de adotar essas medidas, né? Então, olha, ó, vamos processar essa juíza aqui, mas antes vamos lá conversar com ela, né? Quem sabe ela fica sensibilizada com esta nossa informação, é o que eu entendi, tá bom? Que a depoente deduziu, então, que essa conversa se destinava a evitar a mencionada representação, ou seja, a juíza está dizendo o seguinte, aquela conversa ali, olha, se a gente conseguir que você fique sensível a esta nossa causa, a gente não entra com essa representação. Isso é o que a juíza falou, irmãos, não sou eu que estou falando, tá bom? E também que a juíza deduziu também que a ideia era modificar sua decisão no processo. Então, o que eles queriam? A juíza está dizendo isso, que ela entendeu que aquela conversa era para que ela modificasse a decisão dela no processo, tá bom? Referindo-se à decisão de afastamento dos membros da diretoria da igreja, ok? Que mais? Que o Dr. Piccone continuou sua explanação por aproximadamente 40 minutos, segundo o entendimento da depoente, falando sobre a extensão da Igreja Maranata, dizendo que era pastor de muitos membros, que a Igreja Maranata possuía muito dinheiro. Olha o que a juíza disse. A juíza falou que o pastor Piccone disse para ela, entre tudo isso que eu já falei, disse o seguinte, olha, a Maranata é isso, e ela tem muito dinheiro. Então, o Gedeuti, quando ele falou que a igreja estava com o cofre sobrando dinheiro, ele estava certo. E agora eu quero, irmãos, até que você preste bastante atenção. Você precisa de mais relatos do que esse. O próprio Gedeuti falou, olha, a igreja tem dinheiro sobrando. Agora tem aqui o pastor Piccone falando para uma juíza que a igreja tem muito dinheiro, né? Que iria contratar os melhores advogados, se fosse necessário, para defender os interesses da entidade. Irmãos, a Igreja Maranata, pelo que eles dizem, ela tem muito dinheiro. Pode contratar os melhores advogados, pode processar um monte de gente. Eles podem porque eles têm muito dinheiro. Dinheiro é poder. Então eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que você está dando esse poder para Maranata. Como? Entregando seu dízimo aí. Então, quando eu falo, eu já falei isso várias vezes. Você, quando você entrega o seu dízimo na Igreja Maranata, por mais que você diga, não, mas eu não concordo com o que o Gedeuti faz, eu não concordo com o que o pastor Piccone fez, eu não concordo com o que esse pastor... Mas você está financiando, você está enchendo esse cofre de dinheiro para eles fazerem tudo isso. Você está patrocinando tudo isso. Você está patrocinando. Meu irmão, quando você entrega o seu dinheiro, não adianta você dizer que não concorda com o Gedeuti. Você está patrocinando, porque quem é o dono do cofre, depois que você entrega o dinheiro lá, quem tem a chave do cofre, quem decide o que vai fazer com esse dinheiro é o pastor Gedeuti. Entenderam? Eu chamo a atenção disso, que é muito importante. Então, pelo menos seja razoável. Nunca mais diga que você não apoia Gedeuti se você está dando seu dinheiro para a Igreja Maranata. Não diga, simplesmente não diga. Não abre a boca para dizer, não concordo com o Gedeuti. Você concorda, você diz o seguinte, olha, o Gedeuti falou sobre o perdão e está errado. Eu concordo que o que ele falou sobre perdão, então, é o que Jesus falou, né? Jesus falou que não deve perdoar
quem não é da igreja Maranata. Então você concorda sim. Está entregando seu dízimo, está deixando aí seu trabalho voluntário, você concorda, tá bom? Só para lembrar, a igreja tem muito dinheiro. Pastor Piccone disse isso, Gedeuti disse isso, e ela tem muito dinheiro porque você está entregando 10% do seu salário mínimo aí, tá bom? Mas vamos em frente. O que mais que a juíza disse? Que o acusado falava muito contra o pastor Lidson, chamando-o de promotorzinho. Eu até achei engraçado porque eu me lembrei que no vídeo passado ele chamou do AVCzinho, né? A irmã ali tá tendo um AVCzinho, agora ele vem. É um promotorzinho. Eles gostam, assim, às vezes de diminuir as coisas, diminuir as pessoas. Chamou o promotor Lidson ali, segundo a juíza está falando, de promotorzinho, né? E dizendo, né? Como é que esse promotorzinho estava denegrindo a imagem da igreja? Que se ele queria guerra, a guerra já estava declarada. Olha só, irmãos, que isso não ia ficar barato, que a depoente entendeu que o termo guerra referia-se à manifestação contra o promotor Lidson, ficando preocupada quanto à segurança do referido promotor, pois o acusado estava nervoso, trêmulo e com a boca roxa. Irmãos, quem disse isso foi a juíza que recebeu o promotor, o pastor Piccone. Ela disse isso. O que ela falou? Que depois que ela ouviu o pastor Piccone falar, que ele estava nervoso, que ele estava trêmulo, que ele estava com a boca roxa, que ele estava chamando o Lidson de promotorzinho, diz que ela ficou preocupada com a segurança do promotor Lidson. Por que ela teve essa impressão? Eu não sei. Mas ela ficou com essa impressão, ok? Vamos em frente? Então, vamos aqui, ó. Já o segundo fato, então esse foi o primeiro fato reprovável. Qual é o primeiro fato reprovável? Eles terem ido lá falar com o Piccone, ter ido lá falar com o Lidson e depois ter ido lá falar com a juíza, né? Então, eu não vou dizer aqui, afinal, você entende que esse modo como eles fizeram com a juíza, isso é uma ameaça ou não é uma ameaça? O que você entende? Porque é o seguinte, quem julgou esse negócio aqui entendeu que isso é uma coisa reprovável, né? No meu ponto de vista, isso é algo mais, tá bom? Mas é o meu ponto de vista. Quem sou eu, não é verdade, irmãos, para achar algo mais, né? Vamos ficar apenas com o que disse o processo, tá bom? Então tá. A primeira conduta reprovável foi essa, foi ir lá falar com o promotor Lidson e ir lá falar com a juíza Sayonara. Então, agora a outra, né? A reprovabilidade da conduta se constata em face de que, mesmo na condição de membro do Ministério Público de outro estado, laborou contra a investigação produzida pelo Ministério Público do Distrito Federal. Então, esse é o segundo fato. Ele estar, então, ali, né? A conduta dele, como membro do Ministério Público, ele estar ali trabalhando contra a investigação produzida pelo Ministério Público do Espírito Santo. Então, isso aqui é o que está constando do voto do relator deste processo, do Piccone. Ok? Então, tá. Que mais? As gravações de diálogos ocorridos em interceptações telefônicas. Então, aqui eles passam, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo foram as conversas do Piccone com as pessoas da igreja. Eles passaram tudo aqui. Vamos ver se tem alguma coisa interessante? Não, né? Então tá, outra comprovação da reprovabilidade dos atos praticados pelo acusado decorre de sua atuação na orientação a testemunhas que iriam depor na investigação sobre fraudes na administração da Igreja Maranata. Então a outra coisa que ele fez foi o seguinte, que está constando aqui, né? É ele ter orientado as testemunhas. Então a pessoa era chamada para depor, né, pela Polícia Federal, e eles então reuniam com essas pessoas para poder, né, orientar, né? Eu não sei o que é se orientar aqui não, tá bom? Eu vou ficar apenas com o que está escrito aqui e vou ler para vocês. Então diz aqui, ó, no mês de março de 2013, o acusado, pastor Piccone, providenciou encontro seu com funcionários da igreja, Marcelo Lira Martins, Hernandes Pimentel e Ricardo Zoen, que iriam prestar depoimentos na Polícia Federal sobre a referida investigação criminal no apartamento do hotel em que estava hospedado na cidade de Vila Velha. Então, pastor Piccone estava lá no hotel e marcou, então, essa reunião com estas pessoas que são funcionários da igreja, né?
Para quê? Para orientá-los sobre o depoimento que iriam prestar, fazendo-lhes questionamentos semelhantes ao que o delegado faria, segundo o seu entendimento, sem considerar os princípios da ética institucional que recomendam não interferir na investigação realizada por outro membro do Ministério Público. Então, o ato irregular é esse. Ele, como um membro do Ministério Público, ele não poderia estar interferindo na condução daquele processo lá no Espírito Santo, entenderam? Então, isso aí eles consideraram que é antiético, tá bom? Então, nós temos aqui o depoimento de Marcelo Lira Martins. O que o Marcelo Lira Martins disse no depoimento dele? Ele disse assim, ó, que ele recebeu uma intimação para prestar depoimento na Polícia Federal, que o pastor Daniel Moreira convocou o depoente e seus colegas para uma reunião no Hotel Quality da Praia da Costa, em Vila Velha, Espírito Santo, que lá chegando o depoente se deparou com o acusado Marco Piccone Soares e o pastor Daniel Moreira. Então foi convocado, foi lá, né? Então vamos lá, agora aqui, o que mais que disse aqui, né? Assim, com base no que foi apurado nos autos, a comissão processante concluiu que as condutas atribuídas ao acusado Marco Antônio Piccone Soares, promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não caracterizam a prática das infrações disciplinares tais e tais, a advocacia, né? E aí utilizar as prerrogativas do cargo, como eu falei, então afastou essas acusações, mas, então, eles entenderam que configura a infração disciplinar consistente em prática de atos reprováveis por sua atuação em benefício de membros da Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito Santense. Então, a pena aplicável ao acusado pela prática de tal infração disciplinar deve ser a de advertência. Eles que entenderam lá que seria essa. Então, olha só, na conclusão aqui do voto aqui do relator, diz assim, ó, entendo por aplicável a sanção de advertência nos moldes do artigo 209, parágrafo 4º e 211, 3 da Lei Complementar 34 de 94 de Minas Gerais, tá bom? Enfim, temos aqui a parte da decisão em face do exposto, né? Voto aqui, agora é o voto do relator, voto pelo acolhimento total do relatório final, tal, e aí a conclusão, aplicando-se ao processado Marco Antônio Piccone Soares uma penalidade de advertência diante de prática de atos reprováveis. Então, o que acontece? Ele recebeu uma pena, por quê? Porque ele foi condenado neste processo, por estes motivos que eu me referi aqui, que eu li para vocês. A reunião com o promotor Lidson, a reunião com a juíza, que me pareceu ter um tom ali de ameaça, eles consideraram que isso, então, foi um ato reprovável, e também por eles estarem pelo pastor Piccone estar ali orientando as testemunhas, né, e que isso seria contra o trabalho do promotor lá do Espírito Santo. Então, foram essas as razões pelas quais o promotor, o pastor Marco Piccone, foi condenado, entenderam, irmãos? No processo administrativo disciplinar, recebendo, então, em razão da condenação, a pena de advertência. Se a pena foi leve, se foi branda ou não, isso não é questão para a gente discutir. A questão é que a pena que ele recebeu foi essa, entenderam? E a gente tem que respeitar. Então, finish. É isso aí, irmãos. Eu queria trazer isso para vocês. A questão central aqui deste vídeo, que eu queria mostrar para vocês, era assim, primeiro, corrigir o que eu falei inicialmente, corrigir porque eu dei uma informação errada. Eu disse que o processo estava em andamento e o processo não está mais em andamento, o processo já está encerrado. O processo administrativo movido contra o pastor e promotor Piccone já está encerrado e ele foi condenado pela prática desses atos reprováveis que eu citei, e a pena dele foi uma pena de advertência. Processo encerrado. A segunda questão que eu fiz questão de reafirmar é: pesos e medidas iguais? Se você tivesse sido condenado, você, pastor, que está aí no interior de Minas Gerais, está em qualquer lugar do Brasil, né? Se você tivesse sido condenado num processo administrativo onde ficasse confirmado atos irregulares, atos reprováveis, você continuaria
na função de pastor, ou você seria afastado, ou pelo menos você receberia algum tipo de punição. E a outra questão, não cabe nenhum tipo de esclarecimentos por parte do pastor, por parte da igreja. A igreja, então, ela não precisa dar satisfação nenhuma aos membros, está tudo certo, tudo isso que foi relatado aqui, isso aqui está tudo certo, está tudo perfeito, isso é moral, isso é espiritual, isso está tudo certo, ninguém precisa pedir perdão por conta disso. Essa é a questão que eu trago para reflexão de vocês, tá bom? Isto que nós estamos falando é referente àquilo que eles chamam de igreja. Se vocês acham que estas coisas são razoáveis para uma igreja, para um pastor, para um presidente, para um presbitério, que está tudo certo, que é isso mesmo, que você pode participar, pode financiar e está tudo bem, então eu não tenho mais nada a dizer. O que eu posso dizer é que, da minha parte, quando eu olho para tudo isso, eu tenho uma avaliação, inclusive, que ela é muito mais severa do que essa que foi trazida aí. Eu vejo isso com outros olhos, porque além da questão moral, eu vejo também uma questão espiritual e que só cessaria se houvesse realmente arrependimento, confissão e perdão do ponto de vista espiritual. Ok, irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido. Fica aí a correção. Um grande abraço a todos. Renovo também direito de resposta sempre aberto. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.